gravação, Entendi. tá? Porque senão ela não consegue pegar. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô descontraída demais, né? Bom dia. Chegamos então à nossa segunda sessão virtual, né, de capacitação da Rede Brasileira, sobre as fontes de informação da BVS, as metodologias das fontes de informação da BVS. Bom, eu vou compartilhar minha página aqui só para mostrar para vocês, que aqui quando nós saímos da página de sessões virtuais, chegamos aqui na capacitação de hoje e que temos como tema, né, principal, a análise de teses e dissertações ou mesmo trabalhos de conclusão de curso ou monografias de final de curso de programas de residência ou de especializações. Importante destacar que para a LILACS, né, e aí estamos falando de critério de seleção de documentos LILACS para a base de dados LILACS, nós aceitamos teses de todas as áreas das ciências da saúde e dissertações nós aceitamos da área de saúde pública e enfermagem, tá? Todas os outros documentos, como eu comecei falando, né, monografias de final de curso, elas devem ser registradas em bases de dados que são ou institucionais ou de áreas temáticas, tá bom? Muitas vezes nós temos esse tipo de documentação em base de dados nacionais, há casos em base de dados nacionais, mas há muito mais em base de dados temáticas, tá bom? Então, se for o caso de vocês, saibam que a metodologia LILACS, ela possibilita, né, a descrição de monografias de final de curso, mas que para a LILACS, a base de dados LILACS, nós não podemos fazer a entrada desses dados, tá bom? Desses registros. Bom, então, tendo esclarecido o critério principal para a contribuição com a base de dados LILACS, e para vocês saberem se pode incluir uma monografia de final de curso de especialização ou de residência, vocês têm que entrar em contato com o coordenador dessa base de dados, tá bom? Então, porque eles é que vão poder lhes informar quais são os critérios específicos dessa base de dados, e se eles aceitam ou não o registro desses documentos, tudo bem? Mas a metodologia está preparada para isso. LILACS, metodologia LILACS está preparada para isso. Bom, então, como nós estamos vendo aqui, já vou passar a palavra para a Laís Silva, que vai nos mostrar a análise desse tipo de documento e também mostrar um pouquinho dentro do sistema FE-Admin. Laís, te passo a palavra. Muito obrigada. Obrigada, Sueli. Espera aí que apareceu uma telinha estranha aqui. Então, deixa eu arrumar aqui. Olá, bom dia a todos, né? Sou Laís Silva, bibliotecária no FI, né? Fontes de informações. Não sei se todos também participaram ontem, então vou me apresentar novamente. Eu faço a gestão da fonte de informação, registro bibliográfico, recursos de internet e diretórios de eventos. Recursos de internet, todos esses, os três, eu conto com o apoio da equipe da Marilda, né? O Jefferson, Carlos e a Marilda. A equipe Lilacs também é uma equipe pequena. Eu, Angélica e o Amilson e a Sueli. Então, e além disso, eu e a Sueli, nós coordenamos a rede de indexadores de documentos Lilacs e BVS. É bastante coisa, né? E contamos com o apoio da rede, né, para manter a base de dados, né, a qualidade da base de dados. Eu fiz um pequeno PPT aqui, deixa eu compartilhar. Deixa eu abrir ele aqui. Apareceu? Sim, Não está no modo apresentação, né? Agora não, sim. agora sim.
Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu mudar. Mudou. Então, o objetivo de hoje é orientar sobre o preenchimento dentro do sistema FA-admin desses tipos de documento, né? Tese e dissertação. E a intenção aqui também é nos aproximar da rede. É como a Sueli falou, nós precisamos saber desses diferentes tipos de documento, né? Nós precisamos ter um exemplo, precisamos que vocês realmente participem, escreva para a Bireme, tire suas dúvidas, porque é muito difícil estar sozinho e ter que fazer uma indexação, uma descrição, e muitas vezes não conhece, né, os critérios ou os princípios básicos para indexação ou descrição de documento. E aí pode escrever para a Lilex, perguntar, tirar dúvidas. Temos o grupo, o Rede BVS, que vocês podem tirar dúvidas também. Então, aqui eu coloquei, deixa eu ver se dá para mudou aqui. A metodologia Lilex, ela é um conjunto de normas e convenções utilizadas com a finalidade de padronizar um processo ou uma produção de uma fonte de informação. Imagina se nós não tivéssemos todos esses padrões, regras, para fazer a descrição de um registro ou uma indexação, né? Como seria? Tendo todas essas normas, ainda é meio bagunçado, a gente encontra coisa de outro mundo, mas, né, nós precisamos disso. Não é a Sueli que dita as regras, não é a Bireme, não é a Laís, não é a Angélica, tá, pessoal? Só para deixar mais claro aqui, são normas, né? Tem normas, tem padrões para incluir os registros no sistema. Então, antes de tudo, vamos ver a diferença de cada um desses documentos, né? Então, para obter a dissertação, ela é um trabalho para obtenção de grau acadêmico de mestre. E muitas vezes nós fazemos realmente confusão com esses documentos, né? Cada vez eu tenho que também consultar também para lembrar a diferença. Então, tese para obtenção do grau acadêmico de doutor. E a monografia é o TCC, especialização, mas o quê? Trabalho de pós-graduação, né? Então, a dissertação é um projeto que ela aborda temas e métodos inéditos. O aluno ele precisa demonstrar habilidade em realizar o estudo científico, em fazer uma pesquisa. O doutorado, ele deve defender uma ideia, um método, uma descoberta, uma conclusão obtida a partir de uma pesquisa. E a monografia ela é obrigatória como instrumento de avaliação de um curso superior, né? Então, sabendo dessa diferença, aí nós precisamos conhecer os critérios de cada base de dados, onde você vai incluir esse documento, né? Então, nós precisamos conhecer cada critério de acordo com a base de dados que você vai incluir. Aqui a diferença nós já vimos. Então, os critérios também de inclusão na Lilex, eu deixei anotado que eu acho importante esse, a Sueli já deu uma breve ali. Então, teses de para a Lilex, nós aceitamos teses de doutorado em saúde, mestrado em enfermagem e saúde pública. Monografia de final de curso, que são os TCCs, né? Trabalho de especialização, pós-graduação, deve ser incluído em suas próprias bases de dados, né, nas bases locais ou bases institucionais, nacionais ou temáticas. Então, exemplo aqui, eu coloquei mestre em medicina clínica, então vai para a base de dados nacional, coleciona SUS. Mestre em odontologia, BBO, se for uma publicação brasileira. Especialização em inovação em saúde,
é uma tese da Secretaria de Saúde, né? Então, vai na base própria. Eu não sei se eu tenho outra tela. Não, só essas três. Então, são poucas. Teses e dissertação, eu acho, é um pouco mais fácil, mas a escolha do tipo do documento é que é importante, porque dentro do sistema FDMI, o que difere é o tipo de documento. Então, conforme o tipo de documento, é que você vai preencher dentro do sistema. Então, cada documento tem campos diferentes, né, para preenchimento. E o que nós percebemos fazendo a gestão é que algumas teses elas estão descritas como documento não convencional ou antigamente era monográfico, que no sistema monografia era para a metodologia Lilex, monografia eram livros ou capítulos de livros. Então agora nós atualizamos e mudamos isso dentro do sistema. Deixa eu sair aqui um pouco. Vou só copiar aqui só para mostrar para vocês a mudança. Aqui, ó, em tipo de documento, antigamente aqui vinha monografia. E aí muitas pessoas se confundiam e incluíam as monografias até mesmo de tese e doutorado nesse campo. Então agora nós alteramos e incluímos e colocamos livro para não ter essa confusão. Deixa eu voltar aqui no meu documento para a gente fazer a análise. Então, antes de começar a fazer a descrição no sistema, e já sabe o que é uma tese e um TCC, uma tese de doutorado, uma dissertação e um TCC, então nós vamos fazer a análise prévia para ver se ele tem todos os campos de preenchimento necessário para incluir o documento na base de dados, né? Então, a diferença aqui também de tese, ela é descrita no sistema FADMIN como um todo, ela não tem analíticas, né? Tem que verificar o autor pessoal, então tá aqui em cima, autor pessoal, é o título do documento. Aqui embaixo é o grau acadêmico, tese apresentada para o título, tatatã. Aí aqui embaixo, ó, para obtenção do título de doutor, né? A instituição a qual o trabalho foi defendido, Universidade Estadual Paulista, né? O país da instituição, aqui ele colocou a cidade, mas nós sabemos, né, que é Brasil, a cidade de São José dos Campos, é o ano o ano de defesa dessa tese, 2021, né? Aqui tem a ficha catalográfica, também você pode usar para fazer essa verificação. Aí, como todos os documentos, a gente dá uma passada, uma olhada para ver se tem mapas, se tem tabelas, se tem ilustração, né? Então, a gente sempre vai até o final do documento. É realmente uma passada de olho, né? Ó, aqui a gente tem um quadro, ó, figuras. Então, a gente vai dando uma passada de olho realmente para depois fazer essa descrição. Figuras. Aqui acabou. Então, nós olhamos a capa, a ficha catalográfica e olhamos o documento como um todo para saber o que a gente precisaria lá para a descrição, né? Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Aqui o importante, a diferença nesse tipo de documento também é que ele não possui editora
E a filiação institucional não é necessária, porque nós adotamos a instituição onde o autor apresentou a tese. Então, isso vai ser indicado lá em notas de tese, né? Deixa eu ver. Aqui também eu não fiz a perguntinha sobre a fonte de informação a qual vocês incluiriam, porque esse é um documento que praticamente não gera dúvida. Ele tinha, porque ele é um registro bibliográfico, né? Ele é totalmente textual. Então, assim, eu nunca peguei um documento desse em fonte de informação incorreta. Aqui também eu tirei, mas eu queria mostrar aqui novamente. Em tipo de documento, aqui em tipo de documento, nós temos aqui, ó, tese, dissertação pertencente a uma série monográfica. Eu nunca fiz a descrição de um documento desse, nunca peguei um documento desse no sistema, então eu imagino que seja bem raro de aparecer. Se algum dia aparecer um documento desse para vocês, por favor, compartilhe para a gente ter um exemplo também, mas é raro. Se aparecer, aí faça a descrição de acordo com o tipo de documento, né? Deixa eu ver mais o que eu anotei. É possível descrever uma analítica dentro da tese? Sim, é possível. A tese será o registro fonte e o artigo será a analítica. Hoje eu não falei muito da metodologia Lilacs, porque a metodologia é a mesma, tá? Para todas as fontes de informação, elas são bem parecidas. Ai, agora eu vou entrar no registro, porque aí eu tenho que mostrar mesmo. Nós olhamos ali já fizemos a análise. Eu pesquisei por ID porque eu já tenho o registro pronto, mas vocês podem pesquisar pelo título também, tá? Então, aqui no sistema, né, o documento da BBO, né? Aqui nós vimos que é uma tese, então lá em tipo de documento você vai escolher tese e dissertação. Se for um TCC também, você vai escolher tese e dissertação, porque ele tem o campo depois para anotar, o campo correto. Então, aqui é uma obtenção para o título de doutor, né? É um documento da odontologia. Então, como é título de doutorado, eles são aceitos para a Lilacs. Então, eles marcaram aqui a base deles, a base própria e Lilacs. Se fosse um TCC, um grau de especialização, ele marcaria só a base deles. Os campos de preenchimento são todos parecidos, né? Então, ele incluiu o link completo. Então, aqui forma de item a gente marca eletrônico, o autor da tese, título da tese, e aqui que eu queria chegar, título traduzido para o inglês. Se no documento não existe o título traduzido para o inglês, você pode usar uma ferramenta de tradução e incluir o título traduzido para o inglês aqui. Quando o título está no documento, ele vem aqui no campo título. Se não está no documento, nós podemos fazer essa tradução e marcar aqui. O que acontece? Nós estamos com 344 registros na base de dados com este campo marcado não consta, né? Então, aqui, se você tem dúvida, clica aqui em cima do campo e você vai ver a forma de preenchimento, tá? Se não preenche, é que se deixar em branco, eu creio que não consegue publicar. Mas você pode traduzir, mas não escrever não consta, e aí está incorreto. Né? O total de página, Thaís, aqui, oi,
Tem uma perguntinha sobre páginas. O número de páginas é o número total de páginas? Sim, um número total de páginas. É, aqui, informação descritiva, nós já revisamos, já demos aquela olhada geral, vimos que tem ilustração, tem gráfico, tem tabela, né? Que é figuras. Como você vai incluir aqui abreviadamente, você olha aqui, ó. Gerou dúvida? Vem aqui no campo de ajuda. Ele mostra como vai ficar o preenchimento, né? A tese é em português e aqui notas de tese é o que difere quando você escolhe lá o tipo de documento. Então, TCC, especialização, dissertação, tese, são todas lá em tipo de documento, tese e dissertação. Porque aqui em notas de tese é que você vai escolher o título acadêmico. Então, aqui vem o nome do orientador, o local onde a tese foi defendida, a instituição a qual se apresenta, e aqui o título acadêmico. Você vai escolher se é um bacharel, né, que é o TCC de conclusão de curso, professor livre docente, doutor, mestre, especialista. Aqui é onde você escolhe. Aqui também é um campo que eu vejo bastante erro, porque quando eu abro o documento, é para obtenção do título de especialização. Quando eu entro aqui, foi selecionado mestre ou doutor, né? E então tem que ter um pouco mais de atenção também nesse campo. Na verdade, no documento como um todo. É um pouco demorado para fazer a descrição, mas se faz uma descrição correta, depois também você não precisa voltar no registro para fazer correções, né? Que eu acho que é pior. Outras notas. E aí a forma de preenchimento é praticamente parecido, né? Então, tese, dissertação não tem editor. A data de publicação da tese foi 2021, então a data de publicação normalizada vai ser 2021 0000, porque você não tem o mês e o dia. A cidade São José dos Campos, país de publicação Brasil. Aqui a palavra-chave do autor. Eu vou entrar aqui só para mostrar como é preenchido. Então, aqui no assistente de campo, palavras-chave do autor é 1 a 1, e não é tudo em um campo só. Às vezes eu pego também muito isso. A pessoa copia e põe tudo em uma linha só. Então, é tudo 1 a 1. Você vai aqui em adicionar a palavra-chave do autor para incluir mais outra. Resumo. O resumo é em todos os idiomas que estiver no documento. Geralmente, a tese, dissertação, elas têm o idioma português e inglês, né? Então, você põe aqui o idioma português e inglês do resumo. Aqui na palavra-chave, também, você põe no idioma português e inglês, se tiver no documento. Vamos olhar aqui no resumo, se ele tem as palavras-chave em inglês e português. Aqui o resumo em português. Palavras-chave em português, aqui em inglês. Também, ele tem a palavra-chave em inglês e português. Aqui nesse documento, só incluíram a palavra-chave em português, então precisa pôr também nos dois idiomas, tá? Laís, Oi. sobre o resumo, não sei se eu perdi, mas acho que é bom falar para copiar e colar no bloco de notas, né? Não só o resumo, né? O título também, para tirar os caracteres ocultos. Ah, verdade. Ontem também eu esqueci de falar isso, bem lembrado. Então, eu vou copiar aqui uma parte, vou copiar em português. Tá? Enquanto você Quando. copia. Ah, tá, pode falar. Pode falar. Não Ó, é que eu ia porque. perguntar para a Rosângela se ela realmente quer falar ou se ela tá apertou a mãozinha, porque Tá. ela tá com a mãozinha levantada. Rosângela, você pode só responder no chat se você quer a palavra mesmo ou se você clicou, porque eu vejo que você tá com a mão levantada. Desculpa, Laís, pode falar que você ia falar. Ah, eu tava esperando para ver se ela ia perguntar. Ah, tá. Então, Deixa eu.
eu comentei isso agora porque eu estava fazendo um teste agora há pouco e eu copiei e colei direto. Então, assim, essa dica de colocar, fazer isso no bloco de notas é importante, porque às vezes quando a gente não faz o copiar e colar direto, quando a gente faz o copiar e colar direto do PDF, muitas vezes vem caracteres ocultos ou estranhos, né? Eu estava fazendo um teste, por exemplo, e perdi meu registro inteiro porque eu esqueci de fazer esse processo. Então, assim, eu sei que para quem faz isso no dia a dia, eu fico imaginando, meu Deus, o meu registro estava praticamente pronto, eu esqueci de fazer o copiar e colar no bloco de notas. Aí, quando eu fui salvar, deu erro, né? Uma mensagem de erro. Então, eu falei, nossa, essa etapa é importante, né? Senão a gente perde o nosso registro. Sim, já aconteceu comigo também. Ontem também eu esqueci de falar isso, eu ia falar. Então, você copia no bloco de notas e, às vezes, quando a gente copia também, além dos caracteres estranhos que aparecem, às vezes ele sai com muito espaço, fica assim, ó. É que foi lá embaixo, peraí. Ou aqui em cima. Então, às vezes, ele vem assim, quando a gente copia. E aí nós temos que ir arrumando um a um. Ele vem com espaçamento entre linhas. E nós temos que arrumar para depois copiar e colar lá no campo resumo. Outra coisa que eu ia falar, o título também é a mesma coisa, você tem que copiar no bloco de notas. E o Laís, título. Oi. eu tenho por hábito também tirar os enters que tem ali. Você copia e cola do jeito que está aí? Esse aqui, como ele tá assim, eu copio e colo, que eu achei que ele tá até bonitinho. Ah, normalmente quando eu faço, eu tiro o enter, sabe, lá no variedade D, aí eu dou um delete para subir a letra, sabe Ah, assim? Eu então, tenho o hábito quando de fazer isso também. eu faço isso quando tem muito espaçamento, porque dessa forma que ele tá aqui, ele tá até bonitinho. Quando você jogar lá dentro do sistema, ele vai ficar certo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Normalmente eu É, tiro os É, enters. porque pode aumentar a telinha do bloco de notas para ver se aquilo é quebra de linha mesmo, ou se é só espaçamento. Ah, Você consegue aumentar aí, Laís? Ó, é quebra de linha. eu costumo tirar É, essas quebras. quando eu copio assim, que eu vejo que tem muito espaçamento, aí eu vou tirando e arrumando. Mas quando ele tá bonitinho, eu vou deixando. Eu Que sempre aí tiro tem que ir tudo, tirando, para evitar, para evitar é, problema. tem que ir tirando. É. E o, Laís, a Rosângela tem uma dúvida mesmo. Eu já abri o microfone, não, dei a permissão para ela falar. Rosângela, você quer fazer a pergunta? Consegue ou não? Como é que tá? Eu já dei permissão. Não deu ainda? sim, ela já está habilitada, é só abrir o microfone. O Cláudio está concordando aqui com a gente de tirar o a quebra espaço. de linha. É, Tem que tirar com o delete mesmo. Eu sempre faço isso, Cláudio. e para título também é bom copiar em bloco de notas. Título também, às vezes a tese vem com o título todo em caixa alta, também tem que fazer a correção para letra letra maiúscula só na primeira letra, siglas e nome próprios. Eu vou baixar aqui. Rosângela, tenta agora. Mudei o seu status aqui para apresentador, já que não sei se você não está conseguindo abrir por algum problema aí de permissão, mas já estava habilitado o seu microfone. Tá me escutando agora? Sim, Agora sim. Só que não é nesse campo que eu tenho uma dúvida, porque já passou. No campo de autor da tese, eu só preencho o autor e se tiver o Orcid, né? Eu não preciso preencher mais nada. no autor, peraí, Laís. eu fui no campo errado. Aqui. Desculpa Sim, fazer você voltar. não tem problema. Imagina! Imagina. É,
É só o autor. Aí E se se tiver tiver sim, o sim, Wordseed, né? sim, Isso. Tá. isso. A filiação vai ser ali no campo notas de tese. Tá. Bem lembrado, Rosângela, a gente não destacou isso, né? Mas o campo de Uhum. Wordseed ou esse Researcher ID aí, ele Esse está aqui, aparecendo para sim, todos os tipos, né? É sim. porque antigamente a gente preenchia tudo, né? Quando eu comecei, eu preenchia tudo. Por isso que eu tava na dúvida. Então tá, obrigada. Uhum. Obrigada. Aí, aqui o título, peraí que eu passei, tô vendo aqui. O título do documento, quando ele está todo em caixa alta, também eu copio no Word, que assim eu já mudo só a primeira letra por maiúsculo ou a primeira letra de cada palavra, então dá para fazer isso no Word. Aqui a aba indexação, eu anotei só, eu fiz uma nota geral para indexação, né? Indexar todos os aspectos importantes discutidos no documento, em especial aqueles que você encontra no título, no objetivo, né? Que aí vão ser geralmente são os descritores primários, né? Que estão no título, que é o ponto focal do documento. Descritores secundários, você pesquisa em tipos de estudos, métodos e etc. É necessário verificar os sexos e os grupos de idades do estudo, se tiver, né? Então, são descritores pré-codificados. Sempre que tiver o descritor pré-codificado humano, ele deve ser usado no documento. Às vezes a pessoa põe só pré-codificado feminino ou crianças e não põe que é em humanos, né? Então tem que pôr sempre que tiver feminino, masculino, aí tem que selecionar humanos também. Acho que esse daqui foi em animais, né? Aí eu vou mostrar o texto completo, depois eu volto em indexação e passo a palavra para a Sueli, que ela já deu uma analisada. Então, texto completo, aqui incluir o link do documento. Abrindo. Eu sempre dou uma checada no link para ver se ele está abrindo. Dou uma olhada aqui também por conta desse texto completo. Aqui o documento é em PDF, tipo de arquivo PDF, extensão de arquivo PDF. Aqui nós só usamos esses dois tipos de arquivo, o PDF e o HTML. Se tipo de arquivo é PDF, extensão PDF. Tipo de arquivo HTML, a extensão será HTML. Aqui, campo biblioteca, são anotações da biblioteca mesmo, interno, tá? E aqui eu volto no campo indexação, deixa eu ver se eu tinha mais alguma. Não, a atenção ficou por campo do título em inglês também, tá? Para título traduzido para o inglês, não escrever, não consta. Use alguma ferramenta e pode fazer essa tradução. Aqui nas minhas anotações já acabei, passo a palavra para a Sueli, para ela poder falar um pouco mais sobre a indexação, tá bom? Alguém tem dúvida, alguma coisa? Querem que Eu, eu, volta? eu vou falar rapidinho sobre indexação, porque eu não analisei a fundo, mas algo bastante importante na hora da indexação, principalmente de teses, né? É, é por exemplo, quando for qual que é o cerne da tese, né? Ela é algo novo, né? Ele sempre vai ser um estudo original. Então, sendo assim, por exemplo, eu até acredito, entendo, acho que a tese ela é um pouquinho difícil de indexar, justamente porque, por ser tese, muitas vezes, em casos de medicamentos, teses que estão testando um uso inovador, digamos assim, né, de um medicamento, muito provavelmente a ação farmacológica não vai ser aquela que está
no descritor. Tô falando uma coisa meio avançada, né? Desculpa. Porque assim, quando a gente tem uso de um medicamento, na coordenação, nós sempre utilizamos a coordenação com a forma de uso desse remédio. Acho que um exemplo muito comum que a gente sempre dá é a aspirina. A aspirina ela é um antitérmico, ela é um anti-inflamatório, né? Tem todas as ações farmacológicas dentro do descritor. Só que se a gente for usar a aspirina ou qualquer outro medicamento de uma forma diferente da já prevista e aprovada, nós temos que buscar esta forma de uso dentro do DEX, tá? Então, quando isso acontece, a gente vai usar uma ação farmacológica diferente da prevista, tá? Então, por isso que artigos de periódicos isso acontece bastante, e bastante não, acontece, né? Mas em teses principalmente, porque justamente nas teses é que são feitos essas análises, né, de formas inovadoras ou novas, digamos assim, de uso de um medicamento. Ou também pode acontecer bastante em teses o desenvolvimento de novos medicamentos, né? E quando há um desenvolvimento de um novo medicamento, ele provavelmente, esse descritor não vai existir no DEX, né? E por não existir no DEX, é que tem que ir lá no Mesh, né, o Mesh Browser, e fazer a pesquisa por esse medicamento lá dentro. Porque lá dentro é que vocês vão ver quais são os descritores que devem ser utilizados, tá bom? Então, assim, agora falando especificamente dessa dissertação, uma dissertação, uma tese, acho que é tese, né? Falando especificamente, o que eu notei nessa indexação é que ela está uma indexação um pouco simplificada. Ela poderia trazer qualificadores. Lá, e se você puder só projetar um pouquinho só os descritores, a pessoa que fez, isso aqui não é é só algumas considerações, tá? Ela identificou muito bem, né, os descritores. Ela trouxe Candida albicans, ela trouxe Streptococcus mutans, ela trouxe fatores de virulência, né? Mas o que ficou faltando, no meu entendimento aqui, é o tipo de qualificador, né? Não sei se a pessoa teve dúvida ou não, mas é sempre bom, nos casos de tese, a gente trazer os qualificadores. Eu não olhei com profundidade, mas me parece que poderia ser patogenicidade, justamente por causa desses fatores de virulência. Porque quando a gente vai lá no DEX e encontra, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no meu para ver. Quer que eu Laís, posso descompartilhe? compartilhar? Compartilhar rapidinho aqui, só para demonstrar aqui. Quando eu vim procurar por virulência, ó, vocês veem que tem o próprio descritor, né, ou fatores de virulência, como vocês viram, mas tem também, quando eu começo a pesquisar, os qualificadores. E quando eu clico no qualificador, olha que interessante, virulência como qualificador, ele é um sinônimo, né? Então, se eu fosse, não dá, tá vendo que nem dá para eu utilizar ele aqui, porque qualificador a gente não usa separado, a gente sempre usa atrelado a um descritor. Então, como eu vi que a virulência provavelmente, que está aí no título do documento, o qualificador correto seria a patogenicidade, então o que eu tenho que fazer? Eu vou lá no registro, deixa eu fechar, eu vou ter que fechar aqui e ver, né? Qual é o descritor que precisa ter virulência aqui. Deixa eu abrir aqui, esse aqui, né? Os fatores de virulência de C. albicans. Então, é na Candida albicans que a gente tem que ir lá e colocar patogenicidade. Aqui, ó. Tá dando para enxergar? Não sei se está pequeno. Isso, ó. Tá vendo? Então, ele já apareceu aqui na Candida albicans patogenicidade,
tá bom? Então, assim, eu não vou entrar em muitos outros detalhes, mas é importante que você... Opa, eu cliquei lá no outro. Mas é importante justamente porque nas teses, né, é que a gente tem bastante esses detalhes, né? Ó, encontrado em placas dentárias. Aqui não tem muitas orientações. Eu não vou colocar qualificador aqui porque eu não analisei o suficiente. Mas olha que interessante aqui no fatores de virulência. Coordene com fatores específicos se pertinente, né? E a gente viu que é lá na Candida albicans, né? Que é a que tem essa questão de provocar, né? Deixa eu ver aqui como é que chama. Placa bacteriana, era isso, né? Fungo unicelular de brotamento, que é principal espécie patogênica, não, desculpa, não é aqui não. Aqui na Streptococcus mutans, encontrado em placas dentárias. Espécie de Streptococcus, produtora de polissacarídeos que é isolada da placa dentária humana. Talvez, eu não olhei o suficiente para colocar, mas talvez seja possível colocar aqui também Streptococcus mutans, patogenicidade, tá bom? Mas como eu não analisei com profundidade, eu não vou colocar agora. Mas a Candida albicans, sim, entendo que é, porque está aqui já logo no título, tá bom? E aí eu fiquei com dúvida se realmente precisamos deste descritor aqui, já que estamos utilizando, ó, coordene como primário ou parásito, olha aí. Então, ele pede para colocar como secundário, né, com micro-organismo ou parasito, desculpa, parasito patogenicidade. Então, tudo bem, pode colocar, já que está aqui na nota de indexação. Aí, tá vendo como a gente tem que ler, né? Eu olhei e fiquei na dúvida, mas está correta. Então, assim, com certeza, este documentalista não é documentalista iniciante, porque ele já fez a identificação correta dos descritores, né? A dúvida minha aqui é a profundidade da indexação, né? Poderia aprofundar um pouco mais e colocar qualificadores, tá bom? Sobre a indexação é isso. Bom, eu acho que agora a gente tem dúvidas a responder, né? Laís, tem uma dúvida bem básica sim, mas deixa eu ver, das séries, ela gostaria que você mostrasse como você chegou naquela página, né? As séries deve ser nova na nossa rede. Você é da SMS, séries? Você pode compartilhar de novo o FAdmin para mostrar? Não Como eu foi só cheguei no séries tipo de não, tá, gente? documento? Como eu cheguei no Compar- tipo de documento? Sim, como que você chegou naquelas páginas que você estava mostrando. É isso, né, séries? Deixa eu é ver. isso. Tinha séries e mais uma pessoa que também falou que tinha essa mesma dúvida. É isso? Tá. A Volta. Jaqueline, Séries e Jaqueline, Jaqueline. como Como que eu... entrar nas páginas? É isso que elas querem saber. Começa do comecinho, Laís. Tá, Como ó, em entrar fonte no de FAdmin? informação, Volta no FAdmin lá na... na Quando você primeira entrou no página. Essa sistema. aqui Isso. essa é a primeira página do sistema FAdmin. Se você contribuir só para registro bibliográfico, vai aparecer fonte de informação, registro bibliográfico. Se você contribui para LIS, Girev e outras fontes, vai aparecer aqui em fonte de informação. Como você vai contribuir agora? Este documento é um registro bibliográfico, então você vem aqui em registro bibliográfico. Aí você quer que eu faça o passo a passo como eu pesquisei o documento ou como se você fosse criar o documento? Que aí são passos diferentes. Séries, você tem microfone? Você quer falar? Parece que a Séries não tem microfone, eu não consigo nem ativar. Mas ela não consegue escrever aí no chat? Estou sem microfone. Séries, a sua dúvida é como entrar naquele registro pré-existente ou como criar o registro do zero? Eu acredito que seja desde o início, Su, porque ela
Teve usuário criado recentemente. Ah, tá. Então vamos criar lá do zero, Laís, para mostrar para ela. Tá. Eu vou só fazer um Pré-existente, ela falou pré-existente. pré-existente. É. Ah, então, se o registro já existe, você faz uma pesquisa aqui. Você pode olhar se for um registro seu. No meus registros, vai aparecer aqui todos os registros que foram criados por você, pelo seu usuário. Aqui, registros do meu centro, caso a instituição tenha você e outro usuário que faz a criação de registro, vai aparecer todos aqui da própria instituição, né? E aqui todos os registros são todos os registros da rede. Se você quer pesquisar para saber se o documento já existe, você pode pesquisar aqui pelo título do documento. Deixa eu pegar o título desse. Vou pesquisar pelo título. Vou pôr até aqui, acho que vem. Aqui eu vou fazer uma pesquisa pelo título. Ou você pode pesquisar, ó. Então, pesquisei pelo título dentro do sistema FIAdmin. Ou você pode pesquisar pelo número do ID. Às vezes você pesquisa aqui no portal regional, né? Pesquisa no portal regional pelo título e quer localizar esse título dentro do sistema FIAdmin. Então, você copia aqui o ID, vem aqui no FIAdmin e põe ID, dois pontos, sem espaço. Se tiver espaço, ele não vai recuperar, tá? Às vezes não recupera, você vê se ficou algum espaço aqui no final, retira. E você pode pesquisar também pelo ID para chegar no documento. Tá? E aqui para consultar o documento, é só clicar aqui também no número do ID. Aí ele abriu no sistema FIAdmin. Aí você quer confirmar o documento, vem em texto completo, copia o link aqui e abre uma nova aba aqui para você confirmar o documento, tá? Era essa a dúvida? Sério, se você puder responder, se esclareceu a dúvida, a Jaqueline também. A Jaqueline também queria ver do outro, ó, do zero, né? Do zero? É. Depois, ó, eu vou mostrar aqui rapidamente como é do zero, mas depois manda um e-mail para a Lilacs, porque nós temos gravado passo a passo como criar um registro do zero. E aí a gente passa para vocês, ou se a Angélica já estiver aí, ela pode pôr no chat, tá? Uhum. Mas eu vou mostrar aqui. Então, É. fonte, tá? Registro Na verdade, bibliográfico. na verdade, dessa vez a gente não fez uma demonstração passo a passo, porque a gente já fez algumas vezes. Mas é importante que vocês vão perguntando mesmo. A gente demonstra na hora quando tá, mas a gente manda também para vocês os outros recursos educacionais que a gente já tem, né? Desculpa, Laís, pode falar. Tá? Não, tudo bem. Então, aqui em registro bibliográfico, ou aqui no FIAdmin, né? Então, como você vai incluir um registro bibliográfico, fonte de informação, registro bibliográfico. Aqui, você vai verificar se esse documento já existe ou não. Às vezes, tem outras pessoas que também contribuem com a base de dados, então é sempre bom dar uma olhada se esse documento já foi. Tem documento que o próprio documentalista inclui novamente. Eu acho que passa muito tempo, ele não se lembra que já incluiu e acaba incluindo o documento novamente. Então é bom sempre dar uma pesquisada aqui, se for né, se tem outras pessoas, meu registro, pesquisa para ver se você já incluiu na base de dados, né? Você está com o documento em mãos, pesquisa pelo título. E pode pesquisar aqui também, aqui no portal regional, se você já incluiu esse registro na base de dados. Né? Aí pesquisou o registro, viu que não tem, você vem aqui, ó, novo registro bibliográfico. Aí aqui você vai escolher, selecionar o tipo de documento. Então, nesse caso, hoje, nós estamos falando de tese, dissertação e monografia. Então, você vai escolher aqui o tipo de documento, selecionar.
Aí ele abre essa página, você vem aqui, ó, nova fonte. E aqui você começa a criar um registro indexado em ou Lilacs ou sua base própria, depende do documento, né? Então você escolhe aqui a base de dados, é só selecionar. Se for Lilacs e BDenf, Lilacs e BBO, ou só BBO, ou só BDenf, não sei, tá? Se for uma contribuição só para Lilacs, aí você escolhe aqui. E você vai preenchendo de acordo com o seu documento. O tipo de registro sempre será material textual, tá? Não tem esse, não. Tem umas coisas estranhas que o pessoal põe aqui, que eu não me lembro agora qual é. Forma de item. Você vai incluir o link da tese, né? Então, será um item eletrônico, tá? Autor pessoal, que é o autor da tese. Aí, como nós já vimos lá, se tiver Worked, você preenche. Se tiver esse Web of Science, preenche, né? E a afiliação vai ser lá no campo notas de tese. Aqui você dá uma olhada, né? Aquela olhada rápida se tem mapas, tabelas. Essas partes eu expliquei. Não sei se você tem dúvida ainda e quer ver mais Acho que tem alguma uma coisa. pergunta, Laís, que é Uhum. importante, é sobre o idioma do texto, do Sérgio. Sérgio Barbosa dos Santos. Fiquei com dúvida quando ela falou que se tiver o título em inglês no documento, coloca no campo de cima. Acima não seria o da língua, português no caso? Não, Sérgio? Sérgio. Ó, vou abrir aqui o campo título. Então, o título está em português, né? O idioma está em português. O autor, ele pôs o título em inglês também. Então, quando é a tradução do autor, nós incluímos aqui, ó, adicionar título. Aí o primeiro é em português, né? E aqui em inglês. E aqui o título traduzido é quando o documentalista faz a tradução, tá? Tá. Ficou claro, Sérgio? Sérgio, eu vi uma outra demanda sua aqui, que você está com dificuldade para usuário, né? É, eu dei uma pesquisada no meu e-mail, não achei. Qual que é a sua instituição? Depois me manda para eu localizar. Deixa eu ver. Tem pergunta aqui sobre o arquivo PDF. É da Maria da Conceição Cury da Silva. Arquivo PDF não precisa colocar o código da biblioteca, né? Esse código da Na- biblioteca que você está falando, eu acho que é lá na localização, né? Aqui, né? É. Aí não precisa, né, Laís? Porque aí é Não, o exemplo do documento físico, né? aqui seria aquele número do documento, aquele número do documento na estante, sabe? Né? Classificação. É, então seria aqui. Mas como É, ele é um documento eletrônico, não precisa. Porque é. ó, eu tinha posto um aqui, então ó, ele vai aparecer assim, né? Ele vai aparecer assim, a pessoa fez a pesquisa pelo título, né? Achou interessante, ele aparece assim no portal regional. Aí aqui no portal regional, lá eu preciso desse documento para fazer um trabalho, alguma coisa. Aqui tem, eu vou acessar o texto completo. Então, vou aqui, ó, ele já me abre o texto completo. Por isso que a gente indica também pôr o link direto do documento, né? E ele mostra que a biblioteca responsável foi o 1764.1, né? Ele traz toda a informação do documento, ele mostra aqui o resumo. E aí, aqui pelo resumo, o pesquisador já vê se esse material é de interesse para a pesquisa dele ou não. Se for interessante, ele vem aqui e ele já consegue pegar o texto completo. Obrigada, Laís. Mais alguma dúvida aí? Tem aqui, ó.
Manuel Augusto Paranhos, como vocês fazem o acompanhamento dos registros que indexamos? Depois desse checklist, o registro é publicado na base? Ele está falando de tese mesmo ainda, né? Entendo que sim. Eu também. Então, quando você cria o documento, você mesmo já publica, né? Você vai gravar aqui como publicado. Ele está rascunho porque eu não fiz nada. Deixa eu ver se eu consigo voltar no outro. Então, você vai gravar como publicado. Na verdade, esse checklist aí, como nós somos em poucos, ou quando vocês me escrevem, ou eu vou por aqui. Eu vou aqui, ó, por aqui eu já consigo ver. Se eu vejo algum título em caixa alta, né, ou algum ponto diferente, vou olhando os títulos aqui, aí eu vou clicando em alguns, né, esses que estão muito em rascunho, que eu vejo que não sai do rascunho, tá sempre em rascunho, eu entro, aí eu vou aqui embaixo, olho quem fez, vejo o código de centro cooperante, e aí olho todo o documento, e aí eu escrevo para a pessoa. Então, geralmente é assim, ou quando vocês me escrevem, ou quando algum centro também enxerga algum título, alguma coisa errada no documento, eles informam para a gente. Aí nós vamos lá, olhamos toda a documentação dessa pessoa e damos um feedback. Eu não tenho como olhar registro por registro, porque olha, nós temos 13 milhões, não sei nem como ler esse monte de número aqui. Não sei se vocês conseguem ver, 1.300.000, não dá é? para ver, Sueli? Eu tenho que aumentar. Não dá para ver. Ah, então. É Então, 1.345.000. É. sim, então eu não tenho como olhar registro por registro. Então, eu vou olhando por aqui. Quando nós estamos fazendo alguma checagem, até mesmo quando eu estou preparando essas capacitações, a gente vai procurar documento e encontra outras coisas, encontra algum erro, aí eu anoto para entrar em contato com o centro cooperante. Quando eu encontro um erro, eu já aproveito e dou uma olhada nos outros registros. Aí eu já olho os outros e dou um feedback geral. É assim que a gente Angélica, faz. Só para lembrar também que os centros cooperantes que participam de outras redes, né, no caso, o Manuel Paranhos, ele também é da odontologia, que pode conversar também com os coordenadores dessa rede para que eles prestem esse suporte. Sim. obrigada, Angélica. Nada. Deixa eu E ver, tem tem mais mais uma, alguma tem, pergunta? tem uma dúvida da Jéssica Cavalcante. Ah, Ela perguntou: há como fazer importação de repositórios ou de catálogo tipo Pergamon? Jéssica, olha, é possível, mas a gente tem que ter o. Vocês precisam demandar para o Pérgamo para eles fazerem um depara, porque assim, a gente já tem depara da metodologia Lilacs com o formato MARC, tá? Que é o formato de dados do Pérgamo. Esse formato de depara já existe, já foi publicado, tem o Sofia, por exemplo, já fez esse depara. Eles têm que adequar os metadados para exportação e importação. O que a gente precisa saber é o que você gostaria. Você gostaria coletar dados do FA-admin, que são do seu centro, ou você quer, a partir da sua base de dados, cooperar com a FA-admin, com a Lilacs ou com outras bases de dados? Porque há diferença nesse processo e se for para você cooperar, que nós façamos a coleta a partir da nossa base, cooperar com a FA-admin, isso. Então, o que eles têm que fazer é gerar uma saída, um serviço de coleta para nós que traga os dados que nós precisamos. Quais são os principais dados que muitas vezes impedem essa reutilização, digamos, você coleta por nossa parte e reutilização, né, carga dentro do FA-admin? É que os dados vêm sem o código do centro cooperante, vem sem descritores DEX, vem sem a separação de dados de fascículo. Por quê? Porque no formato MARC, a gente já
tem essa informação separada, mas ela precisa estar separada também lá no serviço que é o que a gente faz a coleta, tá? Eu posso procurar aqui e te mandar, ou até mesmo posso procurar e te mandar, é que já deu a hora, né? Mas essa compatibilização. Mas o pessoal do Pérgamo precisa fazer esse tipo de trabalho antes, sabe assim? E eles já falaram com a gente até em evento, mas depois que eles falam com a gente por evento, eles nunca mais entram em contato com a gente. Então, assim, em função de demandas, né? Quando a gente tem uma demanda, olha, o Instituto da Jéssica, qual que era mesmo? Eu lembro, Instituto, esqueci o nome do seu instituto. O instituto, você tem que demandar, sabe assim? Falar, olha, eu quero cooperar com a Lilacs, eu quero... Isso, aí eu sabia. Desculpa. Eu quero cooperar com a Lilacs, com a Coleciona SUS e com tal e tal base, né? E aí, preciso de um serviço, disponibilizar os metadados da minha base de dados para a coleta. Só que tem que ter uma adequação com a metodologia Lilacs, é isso que tem que ficar claro, sabe assim? E aí eles têm que criar isso, tá? Então, assim, eu não sei aí, Jéssica, se eles vão te pedir algum valor em cima dessa adequação. Mas o que você pode negociar é que, assim, toda instituição que tiver Pérgamo e tiver esse sistema já adequado a isso, vai facilitar. Então, tem que negociar com eles justamente isso, né? Se tiver que pagar, né? Aí tem que ter uma negociação, porque é algo que vai beneficiar a muitos centros cooperantes, sabe assim? Então, tem que entrar várias coisas nessa negociação, tá bom? Eu estou colocando aqui no chat o documento Campus Mark para interoperabilidade com a base de dados Lilacs. Esse foi o documento que foi utilizado pelo grupo Sofia, lá, né? Esqueci o nome o Sofia é o nome da base. Do sistema deles. Então, assim, se você quiser encaminhar esse documento para eles, a gente faz coleta de muito poucos repositórios hoje em dia. Por quê? Eu não sei a quantidade de registros que seriam de cooperação, né? Mas o esforço de enviar, por exemplo, se você envia cerca de 100 registros por mês, é um esforço que, né, é importante e digamos assim, é ruim a gente falar assim, né? Mas em termos de esforço, se você faz um registro por mês, então aí é melhor você fazer o direto no FIA de mim. Se você faz 10 registros por mês, ainda assim vale a pena fazer no FIA de mim. Agora, se já aumenta a quantidade, muda bastante de figura, né? Deixa eu ver, vou saber com eles. Se pudéssemos importar, poderíamos do FI só fazer para a revisão, agilizaria. Se eu tiver retorno positivo, entre em contato com você. Faz coleta de repositório da Space? Sim, de DSpace a gente já tem. Saquei sobre a quantidade de concordo com... porque assim, tem uma instituição que a gente faz coleta, mas assim, é um esforço grande para nós ainda. Nós temos que ir, a gente tem que setar esse processo, tem que ir, sabe? Então, assim, teria que talvez até, talvez definir uma periodicidade maior, para ver se junta uma quantidade significativa em função, né, do esforço necessário, tá bom, Jéssica? Mas não é que não dá para fazer. Então, eles já vieram falar com a gente em stand e reclamaram horrores com a gente, mas toda vez que a gente fala, olha, a gente tem pronto, vamos fazer, aí eles não caminham. Então, assim, eu acho que tem que ter um interesse comum, né? Porque você sabe que, assim, é um esforço, quando a gente fala em interoperabilidade, não é um esforço só da Bireme, é um esforço da Bireme, é um esforço da empresa que faz a gestão, que gera, né, que nem o Sofia, o Pérgamo e outros mais, e também do centro cooperante.
né? Porque o centro cooperante vai precisar preencher esses campos que são, digamos assim, entre aspas, a mais, né? Ah, tem alguns detalhinhos a mais? Tem alguns detalhinhos a mais, porque no código de você, na folha de registro de vocês, provavelmente não tem o código de centro cooperante, vai ter que colocar. Então, assim, será que dá para cravar, digamos assim, que todo registro seu já apareça com o código? Eu acredito que sim, mas aí tem que ver com o Pérgamo também, sabe assim? Então, são várias coisinhas, e é um esforço de todas as partes, tá? Mas isso é para evitar duplicação de trabalho. E a gente está, sim, disposto a fazer esse esforço. Mas a gente não tem encontrado, por parte das empresas, esse esforço também, a resposta para essa necessidade, sabe assim? Então, isso tem dificultado a interoperabilidade, tá? Mas não é que a gente não faça, a gente faz, só que a gente tem que ter a resposta da contraparte. Se a contraparte não responde para a gente, isso tem impedido, infelizmente, a interoperabilidade. Mas, tecnicamente, é totalmente possível. Tem que ser um esforço não só técnico, mas político também, né? Bom, desculpa, né? Acabei mudando aqui o assunto. Vamos ver aqui. Tem mais alguma dúvida, meninas? Vocês viram aqui alguma dúvida relacionada? Não, acredito que todas já foram respondidas. Maravilha. Bom, queria agradecer. Ai, Angélica, eles já podem abrir os vídeos? Parece que ainda não, né? Se for possível abrir para todos. Aê! Rapidez. Bom, então, para a gente encerrar a nossa sessão de hoje, convido as pessoas que podem, né, os profissionais que podem, a abrir as suas câmeras. Ai, que bom! Cláudio, você é do SAMU? Ou eu estou me confundindo? Ah, Cláudio, você já está cooperando? Como é que tá? A gente faz um... Ah, que bom! Que bom. A gente faz o esforço, né? Às vezes a gente perde um pouco o fio da meada por causa de vários e-mails e várias solicitações que chegam, mas que bom que você conseguiu entrar. Estou feliz da vida, então. Que bom, que bom, que bom. Acho que tinha o Sérgio também, né? Sérgio, insiste mais um pouco que a gente vai conseguir, tá, Sérgio? Ele Às vezes a gente... é de odonto, eu acho que é aquele caso Ah, que o Fábio comentou. a gente fez uma reunião, tá? Com o Fábio na semana passada ou retrasada, que agora já não lembro mais direito. É para dar certo, tá bom? Então, vamos, não desiste não. Eu sei que é um trabalho de persistência de todas as partes, né? Da nossa também, tá? Às vezes a gente passa um tempinho, né? Mas assim, a gente tenta sempre responder o mais rápido possível, mas em função da carga de trabalho, a gente às vezes demora um pouquinho, mas se a gente demorar, insiste mais um pouquinho que a gente tá firme e forte aqui, tentando fazer vocês continuar a cooperar e trazer quem estava fora para dentro, que é o caso do Cláudio, né? Que estava querendo cooperar, mas ainda não tinha conseguido. Mas agora estou vendo que deu certo. Que bom. Fica junto, hein, Cláudio? Qualquer dúvida, vai mandando mensagem para a gente vai fazer tudo para apoiar vocês sempre, tá bom? Bom, quem mais vai abrir a câmera? Ó, tem bastante gente online, hein? Deixa eu ver aqui. Bom, então, sorriso de $1 milhão. Saí com uma gargalhada aqui. Vou tirar mais... Ai, já temos algumas fotinhas. Bom, então, amanhã temos mais uma sessão. Ah, eu estou vendo aqui a Regina, o pessoal do da Rede Bibliosus, né? Não sei, acho que na anterior a Regina não saiu. Regina, eu sempre confundo, desculpa. É Regina. Vou tirar mais uma para a Regina sair. Peraí, Regina, fica aí um pouquinho, fica aí, deixa eu ver. Regina, cadê você? Pronto, agora acho que eu consegui com a Regina também. Bom, então é isso. Amanhã nós temos encontro marcado novamente, esperamos vocês. E a nossa temática de amanhã é artigos de periódicos, que é a maioria do trabalho de vocês, né? Então vamos lá, hein? Amanhã esperamos por vocês. Muito obrigada, Mário, Patrício,
Manuel, Leopoldina, de tantos anos. Érica, obrigada. Nos vemos amanhã, tá bom? Um beijão. Qualquer coisa escreve, tá, Jéssica? Reinaldo, obrigada. Fiquei feliz de conhecer um pouco mais do seu trabalho aí. Obrigadão. Tchau, tchau, gente.